Se sua pele arde, queima ou esquenta sem ferida, e ninguém consegue explicar direito, fique comigo porque isso acontece com mais gente do que você imagina. Antes de qualquer explicação, eu preciso te pedir algo simples e direto. Inscreva-se agora no canal. Porque o assunto de hoje é um daqueles que muita gente vive todos os dias, sente no próprio corpo, mas quase nunca entende de verdade. O título deste vídeo é claro e incômodo de propósito. Acabe com o intestino preso e gases que inflamam o corpo. E se esse título te chamou a atenção, é muito provável que você já conviva com estufamento, gases constantes, sensação de peso na barriga, dificuldade para evacuar, desconforto que vai e volta e um corpo que parece sempre inchado, quente ou pesado. O que quase ninguém explica é que isso não fica restrito ao intestino. Isso se espalha. Isso inflama o corpo inteiro. Você já sentiu que algo no seu corpo está fora do lugar, mas nunca conseguiu apontar exatamente o que? O intestino preso raramente começa de forma abrupta. Ele se instala aos poucos, quase sem ser percebido. Primeiro, a pessoa nota que não evacua todos os dias. Depois, começa a perceber que até evacua, mas sente que não esvazia completamente. Em seguida, surgem os gases, o estufamento após as refeições, a barriga dura, a sensação de pressão interna. Nada disso costuma ser visto como grave. Pelo contrário, muita gente aprende a conviver com isso como se fosse parte da vida adulta. Você já ouviu alguém dizer que sempre foi assim com o intestino? O problema é que o corpo não aceita esse sempre foi assim da mesma forma que a mente aceita. O corpo não normaliza o desconforto. Ele apenas compensa. E toda compensação cobra um preço. Quando o intestino não funciona bem, o organismo inteiro entra em estado de adaptação. O que deveria sair permanece. O que deveria fluir fica lento. O que deveria ser leve se torna pesado. E, silenciosamente, a inflamação começa a se espalhar. Não uma inflamação evidente, mas uma inflamação de fundo, constante, que altera a forma como o corpo funciona todos os dias. Você já sentiu seu corpo pesado mesmo sem ter feito esforço? Aqui no canal, a gente fala muito sobre sinais que o corpo dá antes de adoecer de forma mais séria. E o intestino preso, junto com gases frequentes, é um dos sinais mais ignorados de todos. Talvez porque não doa forte no início. Talvez porque não pareça urgente. Talvez porque todo mundo conhece alguém que vive assim. Mas o corpo não cria sintomas repetidos por acaso. Quando algo se repete, é porque há um desequilíbrio sendo mantido. Quantas vezes por semana você sente gases ou estufamento? Quando o intestino está lento, o conteúdo permanece mais tempo do que deveria no trato digestivo. Isso favorece fermentações internas. Essas fermentações produzem gases, pressão e substâncias irritantes. O intestino reage. A parede intestinal se torna mais sensível. O corpo entra em estado de alerta. E esse processo gera calor interno. Muitas pessoas descrevem isso como sensação de corpo quente, principalmente à noite ou após comer. Não é febre. Não é infecção visível. É inflamação silenciosa. Você já sentiu esse calor interno sem conseguir explicar? Os gases excessivos não são apenas desconforto social ou estético. Eles são um sinal claro de que algo no ritmo interno está desorganizado. A barriga estufa, a roupa aperta, o abdômen fica duro. Essa pressão interna interfere na respiração profunda, limita o movimento do diafragma e mantém o corpo em tensão constante. Um corpo tenso inflama mais. Um corpo inflamado cansa mais. Você já percebeu como fica mais cansado nos dias em que o intestino não funciona bem? Outro erro comum é acreditar que o intestino preso afeta apenas a digestão. Na prática, ele afeta a circulação, retenção de líquidos, pele, disposição, humor e até a forma como o corpo regula a própria temperatura. Quando o trânsito intestinal está lento, o retorno venoso também pode ser prejudicado. O corpo retém líquidos. Surgem inchaços em pernas, pés, mãos. Às vezes discretos, às vezes mais perceptíveis no fim do dia. Quantas vezes você já percebeu marcas de meia ou sapato sem dar importância? A pele também entra nessa conversa. Quando o intestino não elimina corretamente, o organismo busca outras rotas de eliminação. A pele passa a assumir parte dessa carga. Surgem espinhas fora de época, manchas, coceiras, alterações de textura. A pessoa tenta resolver externamente, mas o problema persiste. Porque a origem está dentro. Você já notou sua pele piorar em fases de intestino preso? Além disso, o intestino conversa diretamente com o sistema nervoso. Um intestino inflamado mantém o corpo em estado de alerta.
Hormônios do estresse se mantêm elevados. O relaxamento se torna difícil. O sono fica leve. O humor oscila. A paciência diminui. Muitas pessoas convivem com isso sem perceber que tudo começa na inflamação intestinal. Você já percebeu como seu humor muda quando está estufado? E o mais perigoso disso tudo é a normalização. A pessoa passa anos vivendo assim, acreditando que é apenas o jeito do corpo dela. Mas viver inflamado não deveria ser normal. Viver estufado não deveria ser rotina. O corpo foi feito para funcionar com fluidez. Quando isso não acontece, ele avisa. Primeiro de forma leve, depois de forma insistente. Se tudo isso está fazendo sentido para você, aproveite agora e se inscreva no canal. Esse tipo de conteúdo não aparece por acaso. Ele chega quando o corpo já tentou avisar de outras formas. O intestino preso e os gases não são o problema final. Eles são o sinal. O sinal de que algo no ritmo, no estilo de vida, na relação com o próprio corpo precisa ser observado com mais atenção. Não com medo. Com consciência. Porque quanto mais cedo você escuta, menos o corpo precisa aumentar o volume do aviso. E eu te pergunto antes de continuar, há quanto tempo seu intestino tenta te dizer que algo não está bem? Quando o intestino permanece lento por longos períodos, o corpo entra em um estado de adaptação constante. Não é uma adaptação saudável, mas uma adaptação de sobrevivência. O organismo passa a trabalhar o tempo todo para compensar algo que não está fluindo. E esse esforço contínuo gera desgaste. Muitas pessoas acordam cansadas mesmo após uma noite inteira de sono, sem imaginar que o intestino preso pode estar drenando energia todos os dias. Você já acordou sentindo que o corpo não descansou de verdade? A inflamação gerada por esse funcionamento lento não costuma ser localizada. Ela se espalha de forma silenciosa. O corpo começa a reagir como se estivesse sempre lidando com uma ameaça interna. Isso altera a forma como o sistema imunológico se comporta, aumenta a sensibilidade do organismo e mantém o corpo em estado de alerta. Por isso, não é raro pessoas com intestino preso crônico relatarem dores no corpo sem causa clara, sensação de rigidez, peso nos músculos e até desconforto articular. Você já sentiu o corpo dolorido sem ter feito esforço físico? O calor interno é outro sinal muito comum e pouco compreendido. Não é febre. Não aparece em termômetro. Mas a pessoa sente o corpo quente, às vezes principalmente no tronco, no rosto ou à noite. Isso acontece porque processos inflamatórios alteram a regulação térmica do corpo. O intestino inflamado envia sinais constantes de alerta, e o organismo responde aumentando o metabolismo local. O resultado é essa sensação de calor difuso, que muita gente associa apenas ao estresse ou ao clima. Você já sentiu seu corpo esquentar mesmo em ambientes frescos? Os gases, por sua vez, mantêm o abdômen sob pressão constante. Essa pressão não afeta apenas a digestão. Ela interfere na postura, na respiração e até no funcionamento do diafragma. Um diafragma com mobilidade reduzida dificulta a respiração profunda, o que mantém o corpo em um estado mais superficial de oxigenação. Isso contribui para cansaço, ansiedade e sensação de aperto no peito, mesmo sem problemas respiratórios evidentes. Quantas vezes você já sentiu dificuldade para respirar fundo quando estava muito estufado? Outro efeito pouco falado do intestino preso é a sensação de mente pesada. Muitas pessoas relatam dificuldade de concentração, lentidão mental e sensação de confusão em dias de maior estufamento. Isso acontece porque o intestino e o cérebro estão diretamente conectados. Um intestino inflamado envia sinais constantes ao sistema nervoso, que responde alterando o estado de alerta, o foco e até o humor. Você já percebeu que pensa pior quando seu intestino não funciona bem? Com o passar do tempo, esse estado inflamatório contínuo passa a interferir também na forma como o corpo lida com alimentos. Pequenos exageros geram grandes desconfortos. Refeições simples passam a causar estufamento intenso. O corpo parece mais sensível, mais reativo. Isso não significa necessariamente intolerâncias alimentares, mas sim um organismo já inflamado, com baixa margem de adaptação. Você já percebeu que seu corpo anda mais sensível do que antes? O inchaço generalizado é outro sinal claro dessa sobrecarga. Não é apenas barriga inchada. É sensação de corpo cheio, pesado, como se estivesse sempre retendo algo. Roupas apertam, anéis ficam justos, sapatos marcam mais no fim do dia. Isso acontece porque a inflamação interfere na circulação e no equilíbrio de líquidos. O corpo passa a reter mais, tentando se proteger. Quantas vezes você já notou esse inchaço sem relacionar com o intestino?
Muitas pessoas buscam respostas em exames e não encontram nada de alterado. Isso gera frustração e, muitas vezes, faz com que o problema seja desvalorizado. Mas exames costumam olhar recortes específicos. O corpo funciona como um conjunto. A inflamação de baixo grau causada pelo intestino preso nem sempre aparece de forma clara em exames tradicionais, mas se manifesta em sensações diárias. Você já sentiu que algo estava errado mesmo quando os exames diziam que estava tudo normal? Esse é um dos motivos pelos quais tanta gente convive com o intestino preso por anos sem receber uma explicação satisfatória. O corpo continua avisando, mas de forma sutil. E quando o aviso é sutil, ele é facilmente ignorado. Até o dia em que o corpo precisa falar mais alto. E falar mais alto nunca é confortável. Se você está se reconhecendo em vários desses sinais, vale reforçar mais uma vez: inscreva-se no canal. Aqui, a proposta é ajudar você a entender esses avisos antes que eles se transformem em algo mais difícil de ignorar. O intestino preso não surge do nada e não se mantém sozinho. Ele costuma estar associado a um ritmo de vida acelerado, pouco espaço para escuta corporal, tensão constante e hábitos que não respeitam o tempo do corpo. Quando esse ritmo se mantém por anos, o intestino desacelera. E quando ele desacelera, o corpo inteiro sofre as consequências. Ignorar isso é continuar vivendo em modo de compensação. É aceitar um corpo sempre inflamado como normal. Mas normalizar o desconforto não faz o problema desaparecer. Apenas o empurra para frente. E o corpo não esquece. Enquanto seguimos, eu te deixo uma reflexão importante. Se o intestino é um dos principais responsáveis por eliminar o que não serve mais, o que acontece quando ele não consegue cumprir esse papel direito por muito tempo? Com o passar do tempo, quando o intestino permanece preso e os gases se tornam frequentes, o corpo começa a mudar sua forma de funcionar sem que a pessoa perceba claramente. É como se o organismo entrasse em um modo de sobrevivência silencioso. Ele aprende a operar inflamado. Aprende a trabalhar sob pressão interna. Aprende a conviver com sobrecarga. E quando isso acontece, a referência de normal se perde. O desconforto passa a ser o padrão. Você já percebeu como, depois de um tempo, a pessoa só estranha quando se sente bem? Esse funcionamento inflamado constante afeta a forma como o corpo responde ao dia a dia. Pequenos esforços cansam mais. Situações simples geram mais irritação. O corpo parece sempre em alerta, como se nunca estivesse completamente relaxado. Isso acontece porque o intestino sobrecarregado envia sinais contínuos de estresse ao sistema nervoso. O organismo interpreta isso como uma ameaça interna persistente. E um corpo em alerta não descansa. Quantas vezes você já sentiu que nunca relaxa por completo? Outro ponto pouco percebido é a relação entre intestino preso e sensação de rigidez corporal. Muitas pessoas relatam corpo travado, dificuldade de alongar, sensação de musculatura sempre tensa. Isso não acontece por acaso. A pressão abdominal constante altera a postura, limita movimentos e mantém o corpo em contração defensiva. Com o tempo, isso gera desconfortos musculares, dores nas costas, sensação de peso na lombar. Você já sentiu o corpo duro sem ter feito esforço físico? A digestão lenta e o acúmulo interno também interferem na forma como o corpo lida com emoções. Um intestino inflamado não processa apenas alimentos de forma diferente, ele também altera a resposta emocional. Irritabilidade, impaciência, sensação de estar sempre no limite são comuns em quem convive com gases e prisão de ventre crônica. O corpo inflamado reage mais intensamente a estímulos pequenos. Você já percebeu como fica mais irritado quando está estufado? Com o passar dos anos, esse estado inflamatório contínuo começa a se refletir na aparência geral. O corpo parece mais inchado, mais pesado. O rosto pode apresentar aspecto cansado. A pele perde viço. O brilho natural diminui. Tudo isso acontece porque o organismo está gastando energia para compensar desequilíbrios internos, em vez de usar essa energia para manutenção e regeneração. Você já percebeu mudanças na sua aparência sem saber exatamente por quê? O intestino preso também influencia diretamente o ritmo biológico do corpo. Muitas pessoas relatam dificuldade para acordar bem, sensação de peso logo pela manhã e necessidade de muito tempo para funcionar. Isso acontece porque o corpo passou a noite tentando lidar com fermentações, gases e inflamação. O descanso noturno não é completo. O organismo acorda já cansado. Você acorda leve ou já se sente pesado ao levantar. Outro sinal comum é a sensação de estufamento logo ao acordar, mesmo sem ter comido nada. Isso indica que o processo fermentativo continua ativo mesmo em jejum. O intestino não está em repouso.
Ele está sobrecarregado. E quando o intestino não descansa, o corpo inteiro sofre as consequências. Quantas manhãs você já começou sentindo a barriga pesada? A retenção de líquidos também tende a se intensificar com o tempo. Não é algo súbito. É progressivo. A pessoa percebe que incha mais facilmente, que demora mais para desinchar, que o corpo parece sempre cheio. Isso ocorre porque a inflamação interfere na circulação e na drenagem natural do organismo. O corpo tenta se proteger retendo. Você já sentiu que seu corpo segura mais líquido do que antes? Muitas vezes, a pessoa procura respostas em fatores isolados. Culpa a alimentação, o estresse, a idade. Tudo isso pode influenciar, mas o ponto central continua sendo ignorado. O intestino não está funcionando como deveria há muito tempo. E enquanto isso não é observado com atenção, o corpo segue acumulando sinais. O problema não é um sintoma específico. É o conjunto. Você costuma olhar para o conjunto ou apenas para o sintoma do dia? Existe também uma sensação muito comum que raramente é associada ao intestino: o desconforto difuso. Não é dor localizada. É uma sensação de mal-estar geral, como se algo estivesse errado, mas sem um ponto exato. Isso acontece porque a inflamação de baixo grau afeta vários sistemas ao mesmo tempo. O corpo inteiro sente, mas não sabe apontar. Você já sentiu esse mal-estar sem causa aparente? Com o tempo, viver assim passa a impactar até a relação da pessoa com o próprio corpo. Ela se sente pesada, inchada, desconfortável consigo mesma. Evitar ou pas, mais justa. Evita certas situações. E tudo isso vai sendo incorporado à identidade. Como se fosse inevitável. Mas não é inevitável viver inflamado. O corpo não foi feito para funcionar assim. Ele só se adaptou porque não foi escutado. Aqui no canal, reforçamos sempre: o corpo avisa antes de gritar. O intestino preso e os gases são avisos constantes. Eles não surgem de repente. Eles se constroem. E quanto mais tempo são ignorados, mais o corpo precisa aumentar o volume do sinal. Você consegue lembrar quando esses sintomas começaram de verdade? Se você sente que esse conteúdo está te ajudando a enxergar seu corpo com mais clareza, aproveite e se inscreva no canal agora. Esse tipo de reflexão não é comum, mas é necessária para quem quer sair do automático. Ignorar o intestino é ignorar um dos principais centros de comunicação do corpo. Ele não fala apenas sobre digestão. Ele fala sobre ritmo, sobre equilíbrio, sobre excesso, sobre retenção. Quando ele trava, algo no corpo inteiro está pedindo ajuste. E antes de seguir para a próxima parte, eu deixo mais uma pergunta para você refletir. Se o seu intestino tivesse voz, o que ele estaria tentando te dizer há tanto tempo? Com o passar dos anos, quando o intestino permanece preso e os gases continuam fazendo parte da rotina, o corpo deixa de apenas avisar e passa a insistir. O que antes era um desconforto ocasional se transforma em um estado permanente. A pessoa já não lembra como é se sentir realmente leve. O corpo parece sempre cheio, pressionado por dentro, inflamado. E isso não acontece de um dia para o outro. Acontece porque, durante muito tempo, os sinais foram tratados como algo pequeno demais para merecer atenção. Você consegue lembrar quando foi a última vez que se sentiu realmente leve por dentro? Esse estado de inflamação contínua começa a afetar até a percepção corporal. A pessoa passa a achar normal sentir a barriga dura, normal ter gases todos os dias, normal sentir o corpo quente sem febre, normal acordar cansado. O problema é que o corpo não entende normalidade social. Ele entende equilíbrio ou desequilíbrio. E quando o desequilíbrio se mantém, ele cobra. Sempre cobra. Você já percebeu como seu corpo parece mais sensível hoje do que alguns anos atrás? Outro ponto importante é que o intestino preso não impacta apenas o físico. Ele influencia diretamente o emocional. Um corpo inflamado reage de forma exagerada a estímulos pequenos. O que antes era tolerável passa a incomodar mais. A paciência diminui. A irritação aumenta. O corpo parece sempre no limite. Isso não é fraqueza emocional. É fisiologia. Um organismo em inflamação constante não consegue relaxar. Você já sentiu que anda mais irritado sem motivo claro? A pressão interna causada pelos gases também altera a forma como a pessoa se movimenta. Sem perceber, ela muda a postura, encolhe o abdômen, prende a respiração. Com o tempo, isso gera dores nas costas, desconforto na lombar, sensação de corpo travado. Tudo isso começa no intestino, mas se espalha pelo corpo inteiro. Quantas vezes você já sentiu dores no corpo sem relacionar com a barriga estufada? Existe ainda um efeito silencioso,
mas muito comum, a sensação de que o corpo está sempre cheio, mesmo quando a alimentação é leve. Isso acontece porque o intestino não está esvaziando corretamente. O organismo vive em estado de acúmulo. E um corpo que acumula inflama mais. Você sente que seu corpo acumula mais hoje do que antes? Muitas pessoas tentam ignorar esses sinais até o ponto em que o corpo começa a exigir pausas forçadas. Dias em que nada rende, em que o cansaço é extremo, em que o mal-estar é difuso. Esses momentos costumam ser tratados como exceção, mas na verdade são consequência de um processo longo de negligência corporal. O corpo não falha de repente. Ele avisa, insiste e só depois impõe limites. O mais preocupante é que, quanto mais tempo a pessoa vive assim, mais difícil se torna identificar a origem do problema. Tudo parece desconectado. Gases aqui, cansaço ali, pele diferente, inchaço, calor interno. Mas o fio condutor continua sendo o mesmo, um intestino que não funciona bem há muito tempo. Você já tentou ligar esses pontos? Aqui no canal, a gente não fala de cura milagrosa nem de soluções rápidas. Falamos de consciência, de observar o corpo como um sistema integrado, de entender que o intestino preso e os gases são sinais claros de que o corpo está inflamado e pedindo ajuste. Quanto mais cedo essa escuta acontece, menos o corpo precisa gritar depois. Se você chegou até aqui, aproveite e se inscreva no canal agora. Esse tipo de conteúdo existe para quem quer aprender a escutar antes de ser obrigado a parar. Compreender esses sinais muda a relação com o próprio corpo. A pessoa deixa de lutar contra os sintomas e começa a entender o recado. Começa a perceber padrões. Começa a respeitar limites. E isso faz diferença no longo prazo. Este conteúdo é informativo e não substitui avaliação médica. A informação serve para despertar atenção e responsabilidade, não para substituir acompanhamento profissional. Se algo no seu corpo chama atenção, buscar orientação adequada é um ato de cuidado. E para encerrar essa reflexão, eu deixo uma pergunta importante. Se o seu corpo está inflamado há tanto tempo, quanto mais tempo você acha que consegue ignorar sem consequências? Aqui, o corpo avisa. E você aprende a escutar.